Olá, minhas queridas alunas, meus queridos alunos, quantas saudades, né? Neste momento, então, que a gente vai encerrando o nosso semestre, um semestre bastante atípico e diferente para nós, em tudo aquilo que a gente já viveu na nossa vida. Para nós que estávamos acostumados, né, com aquelas aulas presenciais, naquele encontro, a gente olhando nos olhos uns dos outros. E hoje eu estou aqui então para fazer uma rápida apresentação para vocês de como faremos a nossa avaliação oficial. Antes de chegar à nossa avaliação, eu quero provocar vocês, né, a uma reflexão por meio de um poema, né, de um dos pseudônimos de Fernando Pessoa, que é Alberto Caeiro. Escreve então Alberto Caeiro, né? Procuro despir-me do que aprendi. Procuro esquecer-me do modo de lembrar que me ensinaram. E raspar a tinta com que me pintaram os sentidos. Desencaixotar as minhas emoções verdadeiras. Desembrulhar-me e ser eu. A minha proposta para vocês de avaliação, eu acho que vai bem ao encontro disso que propõe neste poema Alberto Caeiro. Em nossas aulas nós conversamos, discutimos, tratamos de conceitos, porém a avaliação é um momento em que a gente tem que se despir dessas questões muito métricas. É o momento da gente se revelar. É o momento da gente se apresentar como nós somos e, principalmente, com destaque àquilo que nós damos importância dentro desse processo de aprendizagem. Por isso, a nossa avaliação, ela será uma avaliação um pouco diferente daquela que vocês estão acostumados. E espero que vocês gostem. Antes de falar, então, da avaliação, vamos retomar alguns elementos da nossa disciplina. Primeiro, retomar um pouco os objetivos. O que nós tínhamos como objetivo para a nossa disciplina dentro do nosso planejamento, dentro do nosso plano de ensino. Então nós colocamos, vocês conseguem ver o plano de ensino, e este plano de ensino ele está presente, então, tanto na plataforma EVA, quanto lá no portal do aluno de vocês, né? Ele pode ser consultado, e ele estabelece com a gente o quê? Compreender a escola como espaço de cruzamento de culturas e suas implicações no processo educativo. Segundo, desenvolver atitudes de combate a todo tipo de preconceito e discriminação, direcionados aos diferentes grupos sociais. E terceiro, conhecer e refletir sobre práticas pedagógicas inclusivas, voltadas ao atendimento da diversidade cultural presente no contexto escolar. Para a gente atingir esse objetivo, nós trilhamos um percurso de aprendizagem. Nós trabalhamos temas, fizemos reflexões, desde o nosso primeiro encontro com aquele vídeo Vida Maria, com aquele curta-metragem, depois trabalhamos também com aquele curta-metragem 10 centavos, Ilha das Flores, propus para vocês também aquele vídeo Nunca Me Sonharam, alguns textos de reflexão, Constituição Federal, e por fim, de uma forma um pouco mais conturbada, terminamos falando um pouco sobre o papel e a relação serviço social e escola na construção das redes protetivas. Então, só para a gente desenhar um pouquinho essa nossa trajetória, retomando então os 3 eixos principais propostos de estudo na nossa disciplina. Então, qual foi o percurso? O eixo 1, Escola e Direito Social. Eixo 2, Escola e Diversidade Cultural. E eixo 3, Redes Protetivas e Direito à Educação. Então, estes foram os 3 temas que nortearam
as nossas discussões no decorrer deste processo de encontros e de reflexão neste semestre. E se nós pensarmos assim, que questões nós poderíamos levantar que pudesse nos nortear a pensarmos no significado e no sentido que a disciplina ela trouxe para que a gente pudesse então atingir estes objetivos então estabelecidos no nosso plano, não é? Então, compreender a escola como espaço, desenvolver atitudes de combate a preconceito, né? Bem como conhecer práticas pedagógicas que permitam a construção de uma educação inovadora e principalmente de uma educação que foque no desenvolvimento do ser humano. Então, eu elaborei 4 questões que elas deverão servir como reflexão por vocês. Né? Vocês não vão responder essas questões na nossa avaliação. Tá? Vocês vão usá-las como ponto de partida para uma reflexão. E as questões são essas. Primeira, como efetivar que cada escola seja um espaço de desenvolvimento e de construção de identidade? Eu até faria uma correção aí, né? A gente poderia usar a palavra identidades, já que nós estamos falando de pluralidade. Então nós sabemos e nós defendemos o ponto de vista de que cada ser humano ele é único, ele acaba socialmente construindo identidades, identidade muitas vezes própria de determinados grupos, e essas identidades elas se cruzam e elas se convivem dentro de espaços diversificados, e a escola é um desses espaços. Né? Depois, em que consiste a cultura de paz e como esta deve ser efetivada em nossas escolas? Então, aquela reflexão que nós fizemos logo que nós, de certa forma, iniciamos o processo de isolamento, né? Que trabalhamos com aquele texto que trata exatamente dessa construção, dessa política de uma educação para a paz, de uma educação voltada para a perspectiva do respeito às individualidades e às identidades, não é? Terceira questão. A garantia à diversidade cultural é uma conquista histórica. A partir do que estudamos, que ações podem ser desenvolvidas de forma a garantir o respeito a esta conquista? Então nós estudamos o documento da Unesco, não é? E lá nós vimos, dentro da perspectiva de ação e de políticas públicas, tudo aquilo que pode garantir e proporcionar, na verdade, às comunidades o direito de vivenciar uma cultura. E por último, somos um povo plural e, consequentemente, nossas práticas e valores se sustentam nessa pluralidade. A garantia dos direitos sociais também perpassam pela relação e construção de uma rede de ação articuladora entre diferentes esferas. Como você avalia o papel do serviço social na consolidação das liberdades do indivíduo? Então, essa reflexão mesmo, acho que da identidade do assistente social, né? O papel do assistente social na construção desta rede de proteção e de garantia dos direitos. E o que nós vamos fazer? Né? Então agora eu proponho para vocês 6 ações, 6 atividades que vocês deverão cumprir como parte dessa avaliação final. Né? Conforme combinado, a nossa avaliação, então, ela poderá ser feita em grupo, tá? Melhor, em dupla, né? E vocês vão fazer o seguinte. Primeiro, vocês vão ler as orientações e, ao mesmo tempo, os textos que estarão na folha de prova. Então, eu trago para vocês 3 textos curtos, de uma linguagem bem simples, que ajudarão vocês a pensar um pouquinho a respeito da temática
da nossa avaliação. Depois, não é? Então, em dupla, vocês vão conversar um pouquinho, não é, sobre essas questões que eu apresentei para vocês, relembrando um pouco os tópicos das nossas aulas, e por fim, vocês deverão escrever um texto de fundamentação teórica sobre o assunto. Então, vocês escreverão um texto de aproximadamente, de no máximo 50 linhas, tá? Então a gente coloca aí 30, 40, 50 linhas, né? Eu coloquei o máximo para não ficar coisas muito extensas. Então, esse texto vocês vão postar no EVA. Então, esta é uma parte da nossa avaliação, da nossa prova, tá? Depois que vocês construírem esse texto, é hora da gente experimentar e fazer uma atividade diferente. Eu convido vocês, cada um dentro dos seus dons, para que vocês produzam, por meio de alguma linguagem artística, algo que represente isso que nós vivemos, isso que nós discutimos em nossa disciplina. Então a ideia é vocês fazerem, representarem por meio de um desenho, por meio de repente, se vocês quiserem gravar, não é, um bate-papo entre vocês, uma música, um poema, algo que realmente possa ali fazer um apelo, uma denúncia, fazer um alerta a respeito dessa questão de educação e diversidade cultural. Depois vocês vão, não é, nesse endereço que está aí, na folha de prova também tem esse endereço, não é? Num aplicativo chamado Padlet, e vocês vão ali publicar essa obra de arte que vocês estão fazendo. Não é? Se for um poema, escreve o poema. Se for um desenho, vocês podem escanear o desenho e publicar lá. Se for um vídeo, publiquem lá. E aí nós vamos visitar, não é, as diferentes manifestações e vamos comentar um pouquinho sobre o que cada um fez, sobre o que cada um percebeu, né? Qual foi o pensamento de vocês a partir daquilo que nós estudamos. Tá ok? Então, assim, me coloco à disposição de vocês para aquilo que vocês precisarem, né? Saibam que dentro da nossa disciplina, o nosso objetivo, ela sempre foi construir uma disciplina reflexiva. Então, muito mais do que perguntar o que é isso, o que é aquilo, o nosso grande objetivo é, sem sombra de dúvidas, dar liberdade para que vocês possam ser vocês mesmos, para que vocês possam mostrar aquilo que foi agregado dentro do processo de aprendizagem de vocês. Tá ok? Então, novamente, eu quero encerrar essa breve explicação com este poema de Alberto Caeiro, que é a síntese daquilo que a gente propõe para esta nossa avaliação. Procuro despir-me do que aprendi. Procuro esquecer-me do modo de lembrar que me ensinaram e raspar a tinta com que me pintaram os sentidos. Desencaixotar as minhas emoções verdadeiras, desembrulhar-me e ser eu. Espero, então, que vocês possam, neste momento, realmente se munir de vocês mesmos, serem vocês mesmos, não é? E realmente apresentar tudo aquilo que para vocês foi valioso em nossa disciplina durante esse semestre. Então, deixo aqui a vocês o meu abraço, dizer que a saudade continua, né? Espero em breve, no próximo semestre, a gente poder estar juntos. E qualquer dúvida, claro, entre em contato, eu estou à disposição para ajudá-los.